Eclesiastes 11, 7, até ao capítulo 12, verso 14. Assim diz a palavra do Senhor: doce é a luz e agradável aos olhos ver o sol. Ainda que o homem viva muitos anos, regozije-se em todos eles, contudo deve lembrar-se de que há dias de trevas, porque serão muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. Alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração e agradam aos teus olhos. Sabe, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá contas. Afasta, pois, do teu coração o desgosto e remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho neles prazer. Antes que se escureçam o sol, a lua e as estrelas do esplendor da tua vida, e tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro. No dia em que tremerem os guardas da casa os teus braços, e se curvarem os homens outrora fortes as tuas pernas, e cessarem os teus moedores da boca, por já serem poucos, e se escurecerem os teus olhos nas janelas, e os teus lábios, quais portas da rua, se fecharem. No dia em que não puderes falar em alta voz, te levantares a voz das aves, e todas as harmonias, filhas da música, te diminuírem. Quando também temeres o que é alto, e te espantares no caminho, e te embranqueceres como floresce a amendoeira, e o gafanhoto te for um peso, e te perecer o apetite, porque vais à casa paterna, e os pranteadores andem rodeando pela praça. Antes que se rompa o fio de prata, e se despedace o copo de ouro, e quebre-se o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço, e o pó volte ao pó como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade de vaidades, diz o pregador, tudo é vaidade. O pregador, além de sábio, ainda ensinou ao povo o conhecimento, atentando e esquadrinhando, compôs muitos provérbios. Procurou o pregador achar palavras agradáveis e escrever com retidão palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões, e como pregos bem fixados as sentenças coligidas, dadas pelo único pastor. Demais, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne. De tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. E eu quero resumir esta mensagem em, na verdade, 4 imperativos, que eu chamo de imperativos da sabedoria para enfrentar as frustrações da vida, ou para enfrentar a vaidade da vida. Nós temos que ver, nós temos que lembrar que este é o objetivo do autor, suscitar em nós o temor de Deus, ensinar-nos a viver no mundo que está caído, no mundo que é passageiro, onde nada tem valor permanente, no mundo que é nebuloso, onde nem tudo na vida faz sentido. Nós já temos visto isso, nós já resumimos o pensamento do pregador nessas 2 verdades, que são o fato de que o mundo, a vida debaixo do sol, ela não tem valor permanente, ela é passageira, ela é nebulosa. Esses são os significados da palavra vaidade, como nós já vimos. E nem todas as coisas que nós fazemos vão nos dar o resultado que nós esperamos. E mesmo quando dá esses resultados, esse resultado não é permanente. É isso que também significa vaidade. Nós sempre procuraremos algo a mais e nós sempre procuraremos a felicidade nessa vida sem jamais encontrá-la de maneira definitiva. Mas nós teimamos, nós seguimos buscando,
nós buscamos na riqueza, nós buscamos nos prazeres, nós buscamos até numa religião, numa religiosidade secularizada, onde buscamos a Deus para que Deus satisfaça o nosso anseio por achar um valor permanente neste mundo, ou seja, Deus nessa religiosidade não é um fim, mas é um meio para alcançar um fim. Nós buscamos até, muitas vezes, nos prazeres frívolos, no trabalho, nas riquezas. Nós já vimos que todas essas buscas, elas acabam frustradas. Mas nós também vimos, ao longo do livro de Eclesiastes, que se por um lado, a vida é passageira, nada tem valor permanente, e o futuro é nebuloso, por outro lado, a vida é criada por Deus, e a vida faz parte de um plano perfeito, moralmente bom, e que tem um desfecho glorioso, que vai trazer a glória de Deus e que vai levar ao sumo bem. Essas duas verdades, a tensão entre essas duas verdades aparentemente contraditórias, ela exatamente deve nos levar ao temor de Deus. E é o temor de Deus que é o princípio da sabedoria. Então, o sábio, ele sabe lidar com essa tensão. O tolo, diante da tensão, ele murmura, ele desanima, ele continua idolatricamente buscando valores permanentes nesse mundo, a felicidade nas coisas deste mundo. Mas o sábio não. O sábio, ele vai temer a Deus, ele aceita a finitude, ele glorifica a Deus mesmo quando ele não compreende as coisas da vida, e ele sabe que o seu relacionamento com Deus transcende este mundo passageiro. Ao capítulo 12, do capítulo 11 ao capítulo 12, verso 14. E o título, então, da nossa mensagem é este: Imperativos da sabedoria para sobreviver às frustrações da vida. E eu vou já adiantar os 4 imperativos. O primeiro imperativo é alegra-te. Alegra-te. O segundo imperativo é sabe. Há algumas coisas que você tem que conhecer e ter em mente. O terceiro imperativo é lembra-te. E o quarto imperativo, que na verdade resume todo o livro, é teme. Então, alegra-te, sabe, lembra-te e teme. Alegra-te. Ele diz no verso 7 e no verso 8. Ele começa mostrando que as coisas simples da vida, que contemplar a luz, que ver o sol, são bênçãos que todo mortal tem a oportunidade de ter, e ele deve aprender a desfrutar dessas coisas. Nós devemos lembrar, como nós já dissemos, que o pregador é um pessimista apenas no que diz respeito à sua metodologia. Porque como um refrão, o tempo todo, ele termina os trechos do seu escrito de sabedoria, dizendo que é bom para o homem alegrar-se. Ele diz que a vida é vaidade, mas ele diz que nós devemos desfrutar das porções de alegria e felicidade, ainda que momentâneas, que Deus nos dá, e devemos fazê-lo como dom de Deus. Nós já vimos isto no capítulo 2, logo depois de falar das frustrações pessoais do pregador. No capítulo 2 ele havia dito, depois de dizer que tudo é vaidade e correr atrás do vento, ele havia dito no versículo 24, nada é melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, também vi que isto vem da mão de Deus, pois separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada, mas ao pecador dá trabalho para que ele ajunte e amontoe a fim de dar àquele que agrada a Deus. Também isto é vaidade, correr atrás do vento. Nós vimos que aqui o pregador não está dizendo que ele tira a riqueza do rico, que é ímpio, para dar ao pobre. O que ele está dizendo é, ele dá àquele que o teme sabedoria para desfrutar da vida, que muitas pessoas que têm aquilo que elas acham que vai lhes trazer uma vida plena, elas não desfrutam. É isso que ele está dizendo. E muitas vezes o justo, ele desfruta até mesmo de coisas que não são suas propriamente, mas como dom de Deus. Nós já vimos isto aqui. Então é bom para o homem, nada há melhor para ele do que comer, beber, fazer que a sua alma goze do bem, mas ele precisa lembrar que isso é dom de Deus. Ele falou isso no capítulo 2, ele falou isso no capítulo 3, verso 12, sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar a vida regalada, mas ele continua, mas isto é, no verso 13, dom de Deus, né? E o homem precisa lembrar que tudo o que ele recebe é dom de Deus. No capítulo 5,
ele fala no versículo 18, eis o que vi, boa e bela coisa é comer, beber e gozar cada um do bem de todo o seu trabalho, com que se afadigou debaixo do sol durante os poucos dias da vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. No capítulo 7 ainda, verso 14, no dia da prosperidade, goza do bem. Então no dia que você tiver momentos felizes, desfruta disso, e desfruta com gratidão. Agradece a Deus. Mas logo na parte B do verso 14 ele diz, mas no dia da adversidade, considerem que Deus fez tanto este como aquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Então, aceite a finitude das coisas deste mundo e a sua própria finitude. No capítulo 9, ele continua dizendo, no versículo 9, goza a vida com a mulher que amas, todos os dias de tua vida fugaz, os quais Deus te deu debaixo do sol, porque esta é a tua porção nesta vida, pelo trabalho com que te afadigaste debaixo do sol. Então, o pregador não é contra a alegria, ele é contra a alegria idolátrica, a alegria frívola, que busca nas coisas em si mesmas o contentamento, e não desfruta dessas coisas como dons de Deus. E é exatamente isso que ele vai resumir no capítulo 11. Observe que ele diz no verso 8, primeiro no verso 7 ele diz que é doce a luz e agradável aos olhos ver o sol, e nós devemos lembrar, como eu já disse na mensagem anterior, que na cultura bíblica luz, a palavra luz denota a alegria, as bênçãos da vida, em contraste com a tristeza e os sofrimentos da morte. Ver a luz na cultura bíblica é sinônimo de estar vivo e cheio de alegria. Existem várias passagens e o tempo não permite me mostrar aí, mas várias passagens, a luz ela é ligada à alegria e é ligada ao estar vivo. Então, do mesmo modo, ver o sol, que está em paralelo com ver a luz, se refere ao viver alegremente. Isso é intensificado pelos adjetivos doce e agradável, né? Então ele está descrevendo a vida, a alegria da vida, ele está dizendo é bom viver a vida, implicando que a vida não somente é boa e agradável, como também ela deve ser desfrutada com entusiasmo, como se saboreia o mel, né? Doce. Mas observe então porque a luz é doce e é agradável ver o sol, e todos, pobres e ricos, podem desfrutar disso. Ele então nos ordena que nós nos regozijemos. Daí o nosso primeiro imperativo, alegra-te. O verso 8, e é interessante, uma coisa interessante aqui, é que a alegria ordenada pela sabedoria de Deus, ela é uma ordem, um mandamento, tanto para velhos como para jovens. No verso 8, ele pressupõe os velhos. E no verso 9 ele pressupõe os jovens. Olha o que diz o verso 8. Ainda que o homem viva muitos anos, regozije-se em todos eles. Esse regozije-se é imperativo, é uma ordem. Não é assim, ainda que ele se regozije em todos eles. Não, ele está dizendo, ainda que você viva muitos anos, e quanto mais anos você vive, mais tristeza você tem. Esse é o pressuposto do pregador diante da vaidade da vida, de tudo aquilo que ele declarou. Nem todos os anos as coisas nos acontecem como nós esperamos. Nem todos os anos o nosso trabalho traz o resultado que nós achávamos que ia nos trazer. Mas ele está dizendo que mesmo assim, nós somos ordenados por Deus a nos alegrar todos os anos, ainda que nós vivamos muitos anos e cheguemos à velhice. Então essa é uma palavra para aqueles que conseguem viver muitos anos. Regozije-se em todos eles. Ou seja, aprenda o segredo do perfeito contentamento, apesar de que a vida é vaidade. E ele diz isso para o jovem no verso 9. Alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração e agradam aos teus olhos. Ele não está aqui nos ordenando que nós tenhamos aquela vida desenfreada, né? Do tipo, eu vinha ao mundo ao passeio. Isso porque o segundo imperativo vai trazer o norte, o parâmetro, o limite para essa alegria. Mas ele está aqui dizendo mesmo nessa primeira parte do versículo 9 e do versículo 8, para jovens e velhos, que nós precisamos aprender a nos alegrar. Às vezes, o desejo de ter as coisas, ou o desejo de ser alguém, o desejo de realizar sonhos, muitas vezes adiam a alegria da vida. Você não há de convir comigo
que nós muito mais lamentamos o que não temos do que celebramos o que temos? Nós somos muito mais tendentes a olhar para o que não temos. O nosso coração é por natureza cobiçoso. É aquele chamado mito da grama mais verde. Como disse William Carey, o chamado pai das missões, ele tem uma frase que traduz isso. Ele diz: eu sempre reclamei de não ter sapatos, até que eu encontrei um homem que não tinha pés. É mais ou menos isso. Então a gente sempre se compara com quem tem mais. E a gente adia a alegria. Olha, eu vou ser mais feliz quando eu me formar. Aí eu me formo, mas eu preciso arranjar um emprego. E aí arranjo um emprego. Não, mas esse emprego eu tenho alguns aborrecimentos. É verdade, você nunca vai ter só alegria nesse mundo. Esse mundo é caído. Mas a gente fica adiando. Quando eu casar, eu olho o irmão fulano, a irmã fulana tem um marido tão abençoado, né? Além de fofo, ele é muito fiel ao Senhor, né? Que Deus me deu um marido assim. Aí casa, aí vem os conflitos. Aí às vezes até tem dias que você diz assim: eu era feliz e não sabia, né? Tem dias que acontece isso, né, irmãos? É verdade. Eu sou muito feliz no meu casamento, né? Pela graça de Deus, Deus tem me dado uma esposa maravilhosa. Mas tem dia que a gente diz assim, né? Teve dias, são cada vez mais raros, graças ao Senhor Deus, mas tem dia que o coração pecador diz: eu era feliz e não sabia. E a gente vai adiando, olhando para aquilo que está fora. Por quê? Porque a gente achava que ia encontrar um valor permanente, mas aquilo, quando a gente encontra, a gente percebe que não é permanente. O carro novo começa a envelhecer, tem que fazer revisão, aquele modelo já começa a ficar ultrapassado, a roupa nova já não serve mais. Não é verdade? Até porque você ganhou uns quilinhos a mais, aí fica apertada, você tem que dar, e aí faz uma outra roupa, aí você faz aquela malhação toda, e aí emagrece, aí tem que comprar roupa nova, depois começa de novo a sanfona a inchar, e aí você fica adiando sua alegria. O que ele está dizendo é: se você viver muitos anos, aprenda a alegrar-se em todos eles. E jovem, alegra-te, aproveita a juventude, porque na juventude você tem mais energia para desfrutar da vida. Você tem mais capacidade de captar o doce da vida do que na vida depois da velhice. Porque você tem mais energia, você sente mais o sabor das coisas. Via de regra é assim. Alegra-te. Não deixe que a vaidade da vida tire de você a alegria. Sabe como é que se chama isso na Bíblia? Contentamento. Contentamento. O apóstolo Paulo aprendeu isso. Lá em Filipenses capítulo 4, verso 10, se você quiser abrir, você pode conferir. O apóstolo Paulo estava preso e, ao que parece, estava passando fome. E os filipenses enviaram uma oferta e quando chegou, ele se alegrou com a oferta. Ele diz: alegrei-me sobremaneira, porque agora renovastes mais uma vez para comigo o vosso cuidado, o qual já tinhais antes, porém vos faltava oportunidade. Então ele diz: alegrei-me sobremaneira, ele está dizendo: eu tive uma grande alegria, eu me regozijei, eu me recreei. Mas por quê? Porque ele estava triste por causa da pobreza? Não, ele explica no versículo seguinte: digo isto, não por causa da pobreza. E por que então ele se alegrou? Lá na frente ele vai dizer: por causa do fruto que aumenta o vosso crédito. Quando vocês enviam oferta, vocês se tornam parceiros da missão e vocês vão receber os créditos do fruto do meu trabalho no Evangelho. É isso que ele diz. Mas ele diz: eu não estou dizendo por causa da pobreza. Sabe por quê? Porque eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. É um aprendizado, irmãos. Não vem automaticamente com a regeneração e com a conversão. Somente o crente tem capacidade de desfrutar do perfeito contentamento, mas isso é fruto de um aprendizado. Ele diz: eu aprendi o segredo. Esse é o sentido de aprendi aí. Ele usa até uma expressão usada nas religiões de mistério, de ser um iniciado nos segredos daquela religião. Ele diz: eu sou um iniciado no segredo do perfeito contentamento. E olha em que consiste o perfeito contentamento. Eu tanto sei estar humilhado, como eu sei ser honrado. De tudo e de todas as circunstâncias já tenho experiência. Quer de fartura, quer de fome, tanto de abundância como de escassez.
que ele está dizendo é quando eu tenho fome eu não murmuro. Eu me alegro em Deus pela bênção da vida, de estar vivo. E quando eu sou honrado, eu não me torno orgulhoso. Eu acredito a Deus os dons que Ele me deu. Eu aprendi a não murmurar quando sou humilhado e não me ensoberbecer quando eu sou honrado. Isso é contentamento. Quando você não tem contentamento, não importa quanto você tem. Você revela a falta de contentamento na soberba. Não é verdade? A gente não se alegra só porque a gente tem as coisas. Ou porque a gente conseguiu alguma coisa. A gente se alegra porque a gente conseguiu mais do que o outro. Né? A gente se alegra quando a gente tem, porque no fundo a gente queria dar beijinho no ombro para aquele que não tem e é mais ou menos nosso adversário. Mas o que o autor aqui, o pregador, está nos ensinando é aquilo que Paulo aprendeu. Mas como é que ele aprendeu isso? Isso é fruto de um aprendizado na vida. Mas ele aprendeu porque ele tinha alguém que o fortalece. Verso 13, tudo posso naquele que me fortalece. Aí está o sentido desse texto. Não, eu posso fazer, eu me lembro de um rapaz num desses louvorzões aí, que houve ainda na minha época de mocidade, né? Ele chamou o povo para louvar, ele disse, vamos pular, vamos dançar, vamos brincar, porque tudo posso naquele que me fortalece. Não é nada disso, não é para fazer asneira. O que Paulo quer dizer com tudo posso é, eu prevaleço sobre todas as circunstâncias e continuo contente porque tem alguém que habita em mim, por causa da minha união com Cristo, e Ele me fortalece. Então é nessa perspectiva que o pregador está dizendo, alegra-te, se você viver muitos anos, você vai ter muita experiência ruim, experiência boa, alegre-se em todos eles. E você, jovem, aproveite a sua força para alegrar-se, para desfrutar da vida. Celebre a vida como dom de Deus. Mas aí vem o segundo imperativo. Você não pode fazer isso na ignorância. Quando você se alegra na ignorância, a sua alegria se torna em frivolidade, em futilidade. A alegria se torna a euforia frívola do tolo, que se diverte com a maldade. A Bíblia diz que para o insensato praticar a maldade é divertimento. E nós vimos que é melhor ouvir a repreensão do sábio do que as canções do insensato, lá no capítulo 7 de Provérbios, ou de Eclesiastes. Então, você tem que alegrar-se, mas com conhecimento. Por isso o segundo imperativo é sabe. E tanto no verso 8 como no verso 9, no verso 8 ele está, a palavra lembra, mas eu escolhi sabe, porque é mais ou menos a mesma coisa aqui. Para não confundir com o terceiro imperativo. E no verso 9, veja o verso 8 diz, ainda que o homem viva muitos anos, ele está dizendo que ele se regozije em todos eles. Contudo, deve lembrar, deve ter em mente, deve saber que há dias de trevas, porque serão muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. Então ele não pode esquecer que a alegria neste mundo não é permanente. Se ele esquece disso, ele vai querer ter a experiência da repetição e ele vai se frustrar. Então, ele precisa saber que a vida também tem frustrações e saber viver essas frustrações. Então, o que é que você deve saber? Você deve saber que a vida também trará momentos difíceis. Não é para estragar a sua alegria. Não é para você, no meio da alegria, dizer, mas vai vir coisa ruim aí. Não, não é isso. Desfrute exatamente por isso, desfrute disso. Mas sabendo que eles não serão permanentes. Não espere ter experiência permanente. É o que a gente sempre faz. A gente quer repetir a dose, mas não é assim. Até mesmo quando vai no mesmo lugar, no outro ano, a experiência é outra. Nem sempre ela é uma experiência agradável. Não é? Então é o que ele está dizendo. Sabe o quê? Que, primeiro, você também terá dias de frustração, dias de tristeza. Mas a segunda coisa que nós devemos saber é que nós prestaremos contas a Deus, da forma como nós desfrutamos a vida. É o que ele fala aos jovens, especialmente no verso 9. Por que ele fala aos jovens? Tanto os jovens como os velhos precisam saber disso. Mas os jovens carecem mais desse conhecimento. Porque quando eles estão no começo da vida, eles acham que podem tudo. Eles acham que sabem tudo.
Ah, mãe, é que a senhora é muito atrasada, a senhora está por fora das coisas. Eu sei das coisas, eu sei o que eu estou fazendo, mãe. Eu sei o que eu estou fazendo, pai. Aí vai lá, bufe, mãe. Volta para onde? Para a casa da mamãe, para a casa do papai, né? Às vezes todo quebrado. Quantos jovens não voltaram para a casa da mamãe e do papai depois de tomarem tomos na vida? Então, o Senhor diz assim: alegra-te, jovem, na tua juventude, recresce o teu coração nos dias da tua mocidade, anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração e agradam os teus olhos. Sabe, porém, que de cada uma dessas coisas, Deus te pedirá contas. Então, alegra-te, mas não sem conhecimento. Alegra-te sabendo, primeiro, que os momentos felizes neste mundo não duram para sempre, por causa do pecado e da queda. Pecado que está até no seu próprio coração. Mas em segundo lugar, que a forma como você desfruta tem que ser responsável, porque Deus te pedirá conta. Então por que é necessário saber que a vida nos trará frustrações e que nós prestaremos contas ao Criador? Por duas razões, aqui resumindo. Primeiro, para que nós celebremos a vida com sobriedade, para que nós não abusemos das bênçãos, como diz um certo autor, com confortos e prazeres nocivos, de maneira irresponsável. Então essa é a primeira razão, porque eu preciso lembrar, saber, que a vida me trará frustrações e que eu prestarei contas ao Criador. Para que eu celebre a vida com sobriedade, não abuse das bênçãos, dos confortos, com prazeres nocivos. Em segundo lugar, eu preciso lembrar dessas duas coisas para que eu não viva ansioso quanto ao dia de amanhã. Porque o amanhã trará os seus cuidados. Porque geralmente tem dois tipos de pessoas. Tem umas pessoas que dizem, não, como tem dia, eu vou celebrar a vida, a morte é o fim de tudo, então carpe diem. Aproveite o dia, aproveite a vida. Não importa o dia de amanhã. Eu tinha um colega que dizia assim, para que estudar se o futuro é morrer? Que ditado sábio, né? Isso é coisa de adolescente. Adolescente tolo, né? Tem um adolescente sábio. Mas tem pessoas que dizem assim, não, eu vou aproveitar o máximo, sugar o máximo da vida. Aí ele chega ao limite do prazer e as coisas normais já não dão mais aquele prazer. Então ele vai buscar as coisas ilícitas, ele vai transpor limites. Ele parte para as drogas, ele parte para promiscuidade sexual, para várias coisas, outros vícios de todos os tipos. Então, mas existe aquele, para esses que ele está dizendo, Deus te pedirá conta. Você vai prestar conta de cada coisa. E é pessoal. Sua mãe não vai fazer isso para você, nem seu pai, nem seu marido, nem sua mulher. Mas existem outros que são assim. Eles nunca desfrutam de nada. Porque eles vivem na expectativa exatamente da frustração. Uns se pautam pelo divertimento irresponsável. Outros pela frustração. Não, meu nome é trabalho. Eu não tenho diversão comigo. É trabalho de dia a dia. E ele está pensando no pão de amanhã, ele já tem riqueza, mas ele passa a noite sem dormir, pensando como que ele vai multiplicar ainda mais. Então, ele sempre fica naquela ansiedade do amanhã, e ele acaba não se alegrando com as bênçãos do hoje. Então, por isso que nós precisamos saber que há dias de trevas mesmo, e que de todas as coisas Deus vai nos pedir conta. Mas é sobre esse não viver ansioso quanto o dia de amanhã que tem o verso 10, que o verso 10 está aí falando. É sobre isso. Afasta, pois, do teu coração o desgosto e remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. É interessante que o fato de que a vida é passageira e traz frustração, por causa do nosso coração pecaminoso que inverte as coisas, tende a nos levar à ansiedade e ao pessimismo. Mas ele está falando que é o contrário. Ele está dizendo, considerando que a primavera e a juventude, elas são vaidade, são passageiras, aproveita. Não fica ansioso com o dia de amanhã, afasta do teu coração o desgosto, remove da tua carne a dor, tira a angústia, tira a ansiedade. O Senhor Jesus nos ensinou isso lá em Mateus, capítulo 6.
A partir ali do verso 25, se você quiser abrir lá. Ele havia falado sobre não acumular tesouro sobre a terra. Ele havia falado sobre não ter dois senhores. Ele havia falado sobre o olho bom e o olho cobiçoso. E ele encerra falando sobre isto. Ele encerra concluindo dizendo: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que é a vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que é a vez de vestir. Por quê? A vida é mais do que o alimento. E o corpo é mais do que as vestes. O que ele quer dizer é, não é só comida. Existem outras coisas que podem levar você a desfrutar da vida. E ele diz: observem as aves do céu. Não semeiam, não colhem, não juntam em celeiros, mas nem Salomão, mas, no entanto, o vosso Pai Celeste as sustenta. E vocês valem mais do que as aves. Observem as flores do campo e os lírios, as aves que ele está falando são os corvos. Na versão de Lucas, é corvo, é como nosso urubu. Jesus usa a ave mais assim, a menos atraente, até de certa maneira repugnante, o corvo, né? É até sinônimo de, ele é um símbolo de algo macabro, de morte, né? É como o urubu. O urubu anuncia a morte, né? Come carniça. Então, se fosse na nossa cultura, ele dizia: olha os urubus. Deus sustenta o urubu. Ele não vai sustentar você, que é a imagem e semelhança dele. Esse é do menor para o maior, esse é o raciocínio. E quando ele diz: observe os lírios do campo, não são aqueles lírios que você compra naqueles hortos, né, que vendem plantas ornamentais. Ele está falando de flor que nasce no mato. Tem uma florzinha que nasce no mato, né? Uma flor linda. Uma vez eu tirei a foto de pertinho de uma flor, para onde usar na ilustração de um estudo. É uma flor do mato que, quando é cortada, ela desaparece. É mato. Mas nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ele disse: se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é jogada no fogo, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. E ele então vai dizendo: então não vos inquieteis com o dia de amanhã, porque os gentios, os pagãos, é que fazem isso. E ele termina dizendo: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas serão acrescentadas. E ele diz: portanto, verso 34, é o principal ponto nosso aqui. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã. Por quê? O amanhã trará os seus cuidados. Sabe o que Jesus está dizendo? Amanhã terá seus momentos de trevas. Se você já se preocupa, você vai viver as trevas duas vezes. Basta cada dia o seu próprio mal. O que Jesus está falando é o que o pregador falou: afasta, pois, do teu coração o desgosto e remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Então, alegra-te, mas sabendo que haverá dia de frustração e você vai prestar conta. Alegra-te, celebre a vida com sobriedade. Vem então o terceiro imperativo, que é o lembra-te. Lembra-te. Lembra-te do teu Criador. E ele diz: nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás: não tenho neles prazer. Sabe por que ele está dizendo isso? Porque se você lembra do seu Criador nos dias da sua mocidade, você vai desfrutar melhor da vida debaixo do sol. Quer ver uma coisa? Quando alguém se converte a Cristo, talvez alguém aqui tenha se convertido a Cristo já no período da vida chamado meia-idade, ou há pessoas que se convertem a Cristo na velhice. E quando eles olham, quando eles se convertem, eles pensam assim: puxa, quanto tempo eu perdi? Quanto tempo eu perdi? Eu não sabia que era essa a alegria que eu ia desfrutar, a alegria indizível e cheia de glória de ter Cristo em minha vida e de viver esperando a bendita esperança de salvação e de vida eterna. Eu perdi muito tempo. É isso que ele está dizendo.
O sujeito vai para o céu, mas com aquela sensação, se eu soubesse antes, teria me convertido antes. Isso acontece até com jovens depois de um tropeço, né? Poxa, se eu tivesse me convertido a Cristo antes das cabeçadas que eu dei, eu não teria tantas angústias. Então ele está dizendo, lembra-te do teu Criador, enquanto você é jovem, antes que cheguem os maus dias. E aí ele descreve esses maus dias de uma maneira bela, poética, ao mesmo tempo melancólica, mas extremamente poética, numa das mais belas poesias da Escritura. Olha como ele descreve a velhice. Ele descreve usando aí pelo menos duas figuras, duas ou três figuras. A primeira figura, nós já falamos, é de uma tempestade. A segunda figura é de uma casa decadente, que vai se deteriorando. Então, na primeira figura da tempestade, ele fala no verso 2, antes que se escureça o sol, a lua e as estrelas do esplendor da tua vida, e tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro. Quando é que escurece o sol? Quando vai ter uma tempestade. Então escurece o sol, se tiver à noite, não aparece a lua, fica tudo escuro, negro. E isso anuncia uma tempestade. Isso aqui é um sinônimo para as frustrações, as angústias, as calamidades que nós passamos na vida. Mas ele fala de tornar a vir as nuvens depois do aguaceiro. A ideia é de que a tempestade passou e você acha que vai ver o sol, mas as nuvens voltam de novo e outra tempestade. É assim a velhice, né? A velhice, como se diz, é a fase do condor, né? Condor aqui, condor acolá, dor em todo canto, você vai perdendo o sono. A ideia é de que toda aquela luz da vida que você desfrutava, ela vai obscurecendo, ela vai declinando. E essa expressão sol, lua, estrelas, os homens na antiguidade se guiavam pela lua, pelas estrelas, as estações. O sol é a luz que nos ilumina para a gente caminhar. Então, os comentaristas em geral dizem que ele está se referindo ao declínio mental, à decadência mental. O sol e a lua e as estrelas do esplendor da vida escurecendo são um sinônimo do declínio da memória, do declínio na compreensão, do declínio da lucidez. Você já não raciocina tão rapidamente. É mais ou menos isso que ele está dizendo. Então lembra-te, enquanto você tem raciocínio, capacidade de pensar, lucidez para pensar, lembre-se, não se esqueça, porque nós temos a tendência de nos encantar tanto com a criação, que nós nos esquecemos do Criador e passamos a adorar a criatura no lugar do Criador. Então antes que você perca a lucidez, é tão triste, meus queridos. Eu já tive a experiência, é triste, frustrante, de tentar falar do Evangelho para uma pessoa que está no estágio terminal, que perdeu a lucidez, e orando e crendo que Deus possa, em algum momento, levá-la a compreender aquilo que eu estou falando. Mas é muito ruim, porque a pessoa não fala coisa com coisa. Então ele está dizendo, enquanto você tem a memória boa, lembre-se do seu Criador. Porque vai chegar um dia que você vai perder memória, o seu raciocínio, a capacidade de raciocínio vai diminuir, haverá uma decadência mental, isso é para todo mundo. É claro que nós poderíamos dizer que na história há homens como Moisés, de quem se diz que não se lhe abateu a força, né? Não se lhe escureceram os olhos, nem se lhe abateu o vigor. Há homens na Bíblia como Caleb, que aos mais ou menos 85 anos, ele diz, eu tenho hoje tanta força para entrar e sair, para guerrear, quanto eu tinha quando eu era jovem. Mas isso é exceção. A maioria das pessoas é como Barzilai. Barzilai era um velho que quando Davi voltou, quando ele perdeu o reino para Salomão e Davi voltou, Barzilai disse, venha comigo. Ele disse, não, eu não vou mais ter sabor das coisas da vida, meu senhor, eu vou ser um peso. Então lembra-te, antes que chegue a decadência mental. Mas há uma decadência física também, e aqui vem a figura da casa velha e decadente. Dos versos 3 em diante, ele vai dizer, observe que ele diz, no dia em que tremerem os guardas da casa, né, que são os braços, e se curvarem os homens outrora fortes, as tuas pernas. Então, você não tem mais, você começa a ter o que chama de tremor primal, né? Você começa a tremer, os braços que eram usados para proteger a tua casa,
As pernas pelas quais você ficava ali em posição de guarda, agora já se curvam. Você não tem mais força para esticar totalmente as pernas. Ele fala de cessar os moedores da boca. Obviamente numa época que não havia tratamento dentário. E se escurecer os teus olhos nas janelas, você não tem mais a capacidade de ver, de enxergar as cores da vida com toda a sua nitidez, e os lábios com as portas da rua se fecharem. Quando você não pode mais falar em alta voz, você vai perdendo a voz. É uma decadência física. Você se levanta junto com os pássaros quando eles cantam, teu sono vai ser leve, você troca até a noite pelo dia, você não consegue mais ouvir os sons da música com nitidez e as harmonias da música diminuem, você começa a não ter mais tanto equilíbrio, então você teme o que é alto. Antes você pulava, né? Dentro do igarapé, dentro do rio, agora você treme o que é alto. E ele diz ainda, você se embranquece quando você se espantar no caminho, e te embranqueceres como embranquece a amendoeira. Está falando dos cabelos brancos. Você perde o apetite. Ele diz, é isso que vai acontecer. Por quê? Porque você está indo para a casa eterna. Ele diz, os pranteadores andem rodeando pela praça. Ele termina dizendo, antes que se rompa o fio de prata, se despedace o copo de ouro. Ao que parece, existem várias interpretações, mas uma das figuras que eu achei mais belas é a de um copo de ouro sustentado por um fio de prata. O fio de prata se arrebenta e o copo cai no chão. E essa expressão prata e ouro revela a preciosidade da vida. Ele está dizendo aquela preciosidade, aquela juventude, aquele viço, aquela beleza, aquela energia vão se quebrando. Pareciam que ia durar para sempre. Quando a gente é novo, a gente acha que vai durar para sempre, né? Mas vão se quebrando. E ele diz, e quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço. Aqui é a ideia do cântaro amarrado pela corda, e tem aquela roda que você vai desfazendo, e ela vai chegando até o fundo do poço, e a ideia é, quando chega bem pertinho da boca do poço, você não tem mais força, e você larga a corda, perde força, e o cântaro, e você não consegue beber a água. E aí você vai para onde? Qual é o teu futuro? O pó. O pó volta ao pó como era, a terra como era, e o espírito volta a Deus que o deu. Você vai para junto do Senhor e vai prestar contas a Ele, ao seu Criador. Então, o que ele está dizendo é, primeiro, lembre-se que você tem um Criador. Porque a gente esquece, irmãos. A gente se prende tanto à criatura. A gente quer achar significado na criatura, mas a criação aponta para o Criador. Não há significado no universo em si mesmo. O significado está naquele que criou. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. E o grande erro dos homens está lá em Romanos 1, a partir do verso 18, é que eles olharam para os atributos de Deus refletidos na criação, a divindade e o poder de Deus, mas eles não glorificaram a Deus nem deram graça. Eles passaram a adorar a criação. Então esse lembra-te do Criador é exatamente uma coisa básica para todos nós, porque a tendência do nosso coração é nos apegar à criação e nos esquecer do Criador. Até mesmo usar o Criador manipulando para ter aquilo que nós achamos que vai nos trazer vida plena na criação. A teologia da prosperidade é uma visão idólatra da religião. Porque ela diz, venha para Cristo e você vai ter 5 carros na garagem, você vai ter saúde. Ela está dizendo, Cristo é o meio e o fim são estas coisas. Onde está a minha adoração? Na criação. Então ele está dizendo, lembra-te do Criador. Olha para a criação, desfruta da criação e glorifica o Criador. Vive a frustração e submete-te ao Criador. É isso que ele está dizendo. E lembre-se de quão passageira e decadente é a vida debaixo do sol. Reflita sobre a sua finitude. Por isso ele termina como começa. O fim do livro está no verso 8. O verso 9 a 14 é o que chamamos epílogo. Mas o fim das considerações, ele termina como começou. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Tudo é vaidade. Como disse um comentarista, quão passageiro e vergonhoso
é ter vivido sem conhecer, e eu estou parafraseando aqui. Quão passageiro e vergonhoso é ter vivido sem conhecer o real sentido da vida e a chave do viver. Que desperdício morrer sem ter desfrutado da vida ou conhecido o seu propósito e significado, que está naquele que a criou. Esta é a tragédia das tragédias, um grande desperdício. Então, portanto, deixe de lado sua pretensão de autossuficiência. Abandone esse apego idolátrico às coisas desse mundo, mas lembre que nós estamos falando, o contrário disso não é você se desligar numa vida monástica totalmente desse mundo e partir para a contemplação, não é isso. Este mundo é criação de Deus, esse mundo ainda é bom, e eu devo desfrutar dele com gratidão, mas como dom de Deus. Então a ideia não é abandonar o mundo, mas é desfrutar do mundo na presença de Deus, contentando-me com o Criador. Desfrutando da criação e glorificando o Criador e vivendo a vida no temor do Criador. E aí então vem a quarta e última, que é já a nossa conclusão, que é o quarto e último imperativo. Teme, teme a Deus. Então, alegra-te, sabe, lembra-te, teme. Versos 9 a 14, mas especialmente ele começa aqui mostrando, resumindo todo o seu esforço, que é o esforço do sábio para ensinar. E aqui o que ele está mostrando é a sabedoria da Escritura, a sabedoria dos sábios que nos foram deixados na Escritura. Alguns acham que é uma outra pessoa que está escrevendo, mas eu creio que é o próprio Salomão, está dizendo, o pregador, além de sábio, ele não está aqui fazendo um elogio, mas ele está falando de que classe ele é. Ele está aqui falando como João. Lembra? O que vimos e ouvimos, isto anunciamos. Quando Paulo diz, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, não por vontade humana, mas por vontade de Deus, é uma afirmação de sua autoridade. Os sábios, junto com os profetas e os sacerdotes, eram a autoridade de Deus, acerca da lei de Deus, acerca da palavra de Deus, da verdade de Deus. Os sábios eram aqueles que aplicavam a lei casuisticamente, ou seja, a cada caso, aprendendo, ensinando como que em cada detalhe da vida eu vivo o temor de Deus. Então ele está dizendo que o pregador ele era dessa classe dos sábios, e ele ensinou ao povo o conhecimento, e ele está querendo dizer aqui, o que eu falei não foram coisas a esmo, não foram coisas que saíram de um coração desencantado da vida, como alguns comentaristas acham. Não é fruto de um desencanto da vida, de um pessimismo momentâneo. Eu esquadrinhei, diz o verso 9, eu compus provérbios, eu procurei atentar para a vida e esquadrinhar. E não só isso, depois que eu descobri como é a vida, à luz da revelação, ele diz, procurou o pregador achar palavras agradáveis e escrever com retidão palavras de verdade. Ou seja, não só eu procurei esquadrinhar e conhecer a vida, a presença de Deus, mas eu procurei as melhores palavras para trazer para vocês o que é a vida. É isso que ele está dizendo. E aí no verso 11 ele mostra qual é o efeito que ele pretende e o efeito que a palavra do sábio tem. As palavras do sábio são como aguilhões, como pregos bem fixados às sentenças coligidas dadas pelo único pastor. Então, aguilhão era uma vara de madeira que tinha uma ponta de ferro, que era usada para espetar o boi, para que ele obedecesse o dono. Quando o boi ele queria dar coice, então se espetava com uma vara. Ele está dizendo, a palavra do sábio é para espetar. E como nós fomos espetados, né, irmãos? Nesses dias que nós... eu me lembro de um irmão amado, ele disse, pastor, às vezes eu saio da igreja com aquela sensação que eu sou o mais miserável dos homens. E no meu coração eu digo glória a Deus, porque essa deve ser a nossa sensação. Embora que a gente não deva olhar só para isso, a gente deve lembrar que nós temos o mais sábio, o mais maravilhoso, o mais tremendo dos deuses, o Deus dos deuses. E a sua graça nos basta. Então ele está dizendo, as palavras dos sábios, elas são para espetar o coração, para incomodar a alma, e elas são como pregos bem fixados, que traz a ideia de manter na memória. Elas fixam-se na memória. Mas veja,
veja que de onde vem a autoridade do sábio que escreve a Escritura. São sentenças coligidas dadas pelo único pastor. E com razão, nosso tradutor traz aí com palavra maiúscula. O pastor de Israel. Ele está dizendo, aquilo que eu estou falando, que eu falei, não é fruto de um coração desiludido, revoltado. Não, não. Vem do único pastor. Essa é a sabedoria de Deus para a vida debaixo do sol. Esses são imperativos da sabedoria para enfrentarmos a vaidade da vida. E aí ele conclui então com um resumo. Qual é o resumo de tudo? Se eu pudesse resumir em uma frase, é exatamente isso que ele fala. Depois no verso 12, ele vai falar que demais, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros e muito estudar é enfado da carne. Porque quando ele diz demais, ele está dizendo, além disso, além do que o único pastor fala, e faz os seus sábios proclamar e escrever, tudo o resto é enfado da carne. É isso que ele quer dizer. O conhecimento, pelo mero conhecimento, é enfado da carne. O que vale é o conhecimento dado pelo único pastor. E aí então ele chega, o que seria o nosso quarto imperativo. De tudo que se tem ouvido, assuma, o resumo, a conclusão é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Tudo isso, se for resumir numa frase, é isso. Ele queria nos levar a temer a Deus, a olhar para Deus, a tirar os nossos olhos de nós mesmos, da nossa felicidade, da criatura, da criação, e olhar para Ele como Criador, e aprender a temê-lo. Mas temor aqui vai além do mero medo mórbido. A palavra temor inclui muita coisa, não dá tempo, nós estamos concluindo. Mas eu posso resumir, temor inclui a ideia de fé, de confiança, porque eu só temo se eu confio no poder dele. Significa também devoção, piedade, obediência, amor. Quando os judeus diziam, eu temo a Deus, eles estavam dizendo, eu adoro a Deus, eu obedeço a Deus, eu creio em Deus, eu procuro agradar a Deus, eu me agrado em Deus. Então, quando ele diz teme a Deus, ele está dizendo, você tem que ter com Deus um relacionamento pessoal, você tem que crer nele, você tem que adorá-lo de coração, porque esse é o dever de todo homem, embora nem todos vão fazê-lo. E porque um dia Deus vai trazer à luz as suas obras, quer sejam boas, quer sejam más. Ele diz até as escondidas, aquilo que você fez no escurinho do quarto, Deus vai trazer. Um dia você estará diante dele, você vai prestar contas a ele. Então teme a Deus, busca a Deus, porque você vai prestar contas ao Senhor. É isso que a palavra de Deus diz. E é claro, nós temos aqui o sábio Salomão. E Salomão, ele tinha uma sabedoria, a Bíblia diz lá em 1 Reis, capítulo 4, a Bíblia diz lá em 1 Reis capítulo 4, que pessoas de várias nações iam para ouvir essa sabedoria de Deus dada a Salomão. Pessoas de vários lugares. Nós já estamos concluindo. Eu gostaria que você abrisse lá rapidamente. 1 Reis, capítulo 4. Esse sábio, pessoas de todas as nações vieram para ouvir a sabedoria de Deus através de Salomão. Olha o que diz aí. A partir do verso 30. Era a sabedoria de Salomão maior que a de todos os do Oriente, que toda a sabedoria dos egípcios era mais sábio do que todos os homens, mais sábio do que Etã, a israelita, sábio famoso na época, do que Emã, Calcol e Darda, filhos de Maol, e correu a sua fama por todas as nações em redor. E diz o verso 34 que de todos os povos vinha a gente ouvir a sabedoria de Salomão, e também enviados de todos os reis que tinham ouvido da sua sabedoria. Então as pessoas reconheciam a sabedoria de Deus.
E eu espero que nós também igualmente reconheçamos que essas são palavras de sabedoria. Teme ao Senhor e anda nos seus caminhos e guarda os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. Principalmente, meus irmãos, porque Salomão, como sábio, ele era um mero tipo, ele era uma pálida figura daquele que veio a este mundo e foi mais sábio que Salomão. E lá em Lucas capítulo 11, a palavra de Deus nos mostra que o Senhor Jesus, ele faz uma comparação entre ele mesmo e Salomão. No capítulo 31, capítulo 11, verso 31, o Senhor Jesus diz assim: a rainha do sul se levantará no juízo com os homens desta geração e os condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior do que Salomão. O que eu quero dizer é, irmãos, nós não só ouvimos nessa noite aqui a sabedoria de Deus através de Salomão, mas nós ouvimos uma sabedoria que de maneira progressiva foi revelada, até que ela chegou ao seu clímax naquele que é chamado a sabedoria de Deus. E nós temos as palavras do Senhor Jesus, que disse: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E nós ficamos nesse texto. Mas ele continua dizendo: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, eu sou a sabedoria. Então, ouvir a Salomão é, de certa maneira, ouvir a Cristo, mas eu preciso trazer a esse clímax. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós estamos ouvindo o único pastor, que é Cristo. Ele é o único pastor e ele é o sábio para o qual Salomão apontava. Então, seguir a sabedoria é seguir a Cristo. Então, se você quer ter sabedoria, você precisa seguir a Cristo. Você precisa confessá-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Que Deus nos abençoe e nos dê a graça de servi-lo com temor. Oremos. Senhor, nós queremos pedir que o Senhor suscite em nós o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. Que saiamos daqui, Senhor, resolvidos a aprender o segredo do perfeito contentamento, a nos alegrar com sobriedade, a nos lembrar do Senhor, não deixando que a criação tome o lugar central na nossa vida que só o Senhor tem. Sejam riquezas, sejam filhos, sejam cônjuges, seja fama, sucesso ou carreira. Que nós possamos temer o Senhor e andar com o Senhor e possamos viver em Cristo e aprender o perfeito contentamento em Cristo. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.